Você não aguenta mais ser ignorado por alguém que ocupa a sua mente o dia inteiro. Enquanto essa pessoa responde quando quer, some sem explicar e te deixa preso a migalhas, você continua aí, tentando entender o que fez de errado, revendo mensagens, criando desculpas, aceitando cada silêncio como se fosse culpa sua. Mas existe uma verdade que dói e ao mesmo tempo liberta. Quanto mais você implora por presença, menos valor sente em si mesmo. E é exatamente aqui que tudo começa a mudar. Se isso já aconteceu com você, comenta: eu vou me libertar, porque o que você vai ouvir agora pode arrancar você desse ciclo. Chega de correr atrás de quem já se acostumou com a sua disponibilidade. Chega de ser emocionalmente acessível para alguém que só te procura quando convém. Chega de viver em função de uma mensagem, de um olhar, de uma mínima demonstração de interesse, como se a sua paz dependesse disso. A maior parte do seu sofrimento não vem apenas da ausência dessa pessoa, vem do fato de você ter entregue a ela um poder que nunca deveria ter saído das suas mãos. Você não sofre só porque foi ignorado. Você sofre porque, aos poucos, foi se tornando previsível, disponível, fácil de alcançar, fácil de adiar, fácil de deixar para depois. E existe uma verdade incômoda que quase ninguém tem coragem de aceitar. Desde cedo, você aprendeu que amar era insistir, que se importar era permanecer, que provar sentimento era tolerar quase tudo. Você aprendeu que se fosse compreensivo o bastante, paciente o bastante, presente o bastante, um dia seria escolhido. Então você relevou atrasos, entendeu frieza, justificou sumiços, aceitou respostas secas, perdoou desinteresse disfarçado de confusão. Você foi se adaptando, se diminuindo, se moldando para caber no pouco que essa pessoa oferecia. E sabe o que aconteceu? Em vez de ser valorizado, você virou certeza. Virou alguém que estaria ali de qualquer jeito. E aquilo que se torna garantido raramente é tratado como precioso. Os estoicos entenderiam isso com uma clareza brutal. Epicteto ensinava que o sofrimento começa quando você coloca fora de si aquilo que deveria governar por dentro. Quando o seu humor depende da atenção de alguém, quando a sua paz depende da resposta de alguém, quando o seu valor depende de ser lembrado por alguém, você já perdeu o centro. E quando perde o centro, começa a negociar a própria dignidade por migalhas emocionais. É por isso que você aceita o que antes jurava que nunca aceitaria. É por isso que insiste mesmo sabendo que isso te machuca. É por isso que você não consegue parar de pensar, mesmo quando, no fundo, já percebeu que está lutando sozinho. Pensa no que acontece na prática. A pessoa demora horas ou dias para responder, e mesmo assim, você responde na mesma hora. A pessoa aparece fria, distante, e ainda assim você se esforça para manter a conversa viva. A pessoa te entrega incerteza, e você devolve lealdade. A pessoa te oferece ausência, e você oferece compreensão. Isso parece amor, quando visto de perto, mas quando olhado com honestidade, muitas vezes é dependência emocional. E dependência não nasce do excesso de amor, nasce da falta de poder interno, nasce do medo de perder alguém e, junto com essa pessoa, perder também a imagem que você criou de si mesmo ao lado dela. Mas existe um detalhe que ninguém te conta. O outro sempre percebe quem já está emocionalmente rendido. Talvez não perceba de forma consciente, talvez nunca admita, mas percebe. Percebe quando você sempre volta. Percebe quando basta um mínimo gesto para te manter preso. Percebe quando o seu silêncio dura menos que a saudade. E a partir daí, um padrão se instala. Você passa a ser tratado não como prioridade, mas como recurso emocional disponível. Não como alguém raro, mas como alguém garantido. E é aqui que o estoicismo entra não como frieza, mas como resgate. Porque o estoico não se torna distante para punir ninguém. Ele se torna inteiro para não ser governado por ninguém. Marco Aurélio escreveu: para si mesmo em tempos de caos, lembrando que a alma se tinge com a cor dos pensamentos que ela alimenta. Agora olha para os seus pensamentos. Quantos deles giram em torno de alguém que te ignora? Quantos deles tentam decifrar sinais, justificar atitudes, imaginar cenários, sustentar esperanças que só prolongam a dor? Você pode até achar que está apenas sentindo muito, mas na prática está treinando a sua mente para servir a uma ausência. Está ensinando o seu coração a viver em estado de espera. E ninguém recupera a própria força
enquanto continua ajoelhado internamente diante de quem já se afastou por escolha, confusão ou conveniência. A virada começa quando você entende que nem toda insistência é prova de sentimento. Às vezes, é só recusa em aceitar a realidade. Às vezes, é o ego ferido querendo transformar rejeição em conquista. Às vezes, é a esperança tentando sobreviver num terreno onde já não existe reciprocidade. E quanto mais tempo você passa tentando ser visto por quem já te viu e ainda assim não ficou, mais você se abandona. Essa é a ferida mais profunda. Não é apenas o outro ter se afastado, é você ter começado a se afastar de si mesmo para continuar perto dele. Então grave isso com força. Quem controla o seu estado emocional, controla a sua vida. Se uma pessoa consegue definir se o seu dia será leve ou pesado, se o seu peito ficará em paz ou em ansiedade, se você se sente digno ou insuficiente, então o problema já não é mais a rejeição, é a entrega do seu centro. E ninguém recupera o respeito por si mesmo, continuando a implorar por sinais. A partir de hoje, a pergunta não é mais como faço para essa pessoa me valorizar. A pergunta é, por que eu continuo oferecendo tanto para quem já mostrou tão pouco? Essa pergunta dói, mas ela abre a porta da libertação. Porque o primeiro passo para ficar raro não é desaparecer como jogo, é parar de se oferecer onde você vem sendo desperdiçado. É parar de transformar carência em dedicação. É parar de chamar de amor aquilo que está te esvaziando. Você não precisa se tornar cruel. Não precisa fingir indiferença. Não precisa atuar como alguém sem sentimentos. Só precisa parar de agir como se a sua alma estivesse à venda para quem decide seu valor com base na conveniência do momento. O estoico entende que apego sem reciprocidade vira prisão. E toda prisão começa quando você confunde insistência com destino. Agora respira e encara isso com coragem. Talvez o que mais te machuca não seja perder essa pessoa, mas perder a fantasia de que, se você aguentasse mais um pouco, ela finalmente te escolheria. E é exatamente essa fantasia que mantém você preso. Só que no próximo passo, tudo muda. Porque quando você para de implorar, você começa a enxergar. E quando começa a enxergar, percebe que a sua presença nunca deveria ter sido colocada no chão para ser aceita por alguém que não soube honrá-la. Quando você se torna emocionalmente previsível, você entrega para outra pessoa um mapa completo de como te manter preso. Ela não precisa fazer muito, não precisa te escolher de verdade, não precisa se comprometer, não precisa provar nada com consistência. Basta aparecer de vez em quando, basta mandar uma mensagem curta, dar um sinal confuso, deixar uma fresta aberta. E pronto, isso já reacende em você tudo aquilo que estava tentando adormecer. É por isso que você sofre mesmo, depois de prometer a si mesmo que dessa vez seria diferente. Não é falta de força, é porque seu coração foi treinado a reagir a migalhas como se fossem banquetes. E isso acontece de um jeito silencioso. Você diz que não vai mais procurar, mas basta sentir saudade para quebrar a própria decisão. Você diz que cansou de ser ignorado, mas no primeiro gesto dessa pessoa, toda a sua lucidez balança. Você diz que merece reciprocidade, mas continua emocionalmente disponível para quem nunca sustentou presença. Percebe o conflito? Uma parte sua quer paz, a outra ainda implora por validação. Uma parte já entendeu que isso te destrói. A outra continua acreditando que, se você acertar o tom, a hora, a abordagem, talvez finalmente seja amado como imagina. E é exatamente nessa guerra interna que a sua energia vai embora. Os estoicos falavam sobre domínio de si, não como repressão, mas como liberdade. Sêneca dizia que quem se torna escravo da emoção perde a capacidade de julgar com clareza. E o que acontece com você quando está preso a alguém? Você começa a interpretar o mínimo como máximo. Um oi parece esperança. Uma resposta morna parece progresso. Um reaparecimento sem profundidade parece destino. Você deixa de ver o que está acontecendo e passa a ver o que gostaria que estivesse acontecendo. É assim que a dependência afetiva distorce a realidade. Ela não te prende só à pessoa, ela te prende à narrativa que você criou sobre ela. Talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar,
Muitas vezes, você não está sofrendo apenas por quem essa pessoa é. Está sofrendo pela versão dela que vive na sua cabeça, pela possibilidade que você alimentou, pela história que você escreveu sozinho, pela expectativa de que um dia ela perceberia o seu valor, mudaria de postura, viria com clareza, assumiria o que sente e te daria tudo aquilo que até hoje só deu em pedaços. Só que o problema é que você continua se relacionando mais com a promessa do que com a realidade. E a realidade, quando encarada sem fantasia, talvez já tenha te mostrado tudo o que você precisava saber. Mas existe um detalhe que muda tudo. E quase ninguém percebe isso enquanto está sofrendo. A dor da rejeição nem sempre vem só do outro. Muitas vezes, ela ativa feridas antigas dentro de você. O medo de não ser suficiente, o medo de ser trocado, o medo de não ser memorável, o medo de dar tudo e ainda assim não ser escolhido. Então, sem perceber, você transforma essa pessoa em palco para uma batalha muito mais antiga. Você não quer apenas o amor dela, você quer provar através dela que é digno de ser amado. E esse é o ponto mais perigoso de todos. Porque quando alguém vira o juiz do seu valor, você começa a se humilhar por uma sentença favorável. É por isso que você aceita situações que não combinam com a sua dignidade. Aceita silêncio demais, dúvida demais, distância demais, frieza demais. Você vai se acostumando ao desconforto só para não lidar com o vazio da perda. Só que, enquanto tenta não perder essa pessoa, vai perdendo o respeito por si mesmo. E por fora, talvez ninguém veja. Mas por dentro, você sente. Sente quando espera uma mensagem e se esquece da própria vida. Sente quando sua autoestima sobe e desce conforme o humor de alguém. Sente quando um simples sinal dessa pessoa decide a cor do seu dia. Isso não é amor em paz. Isso é aprisionamento emocional. Agora pensa numa cena comum. Você está tentando seguir sua rotina, mas a mente volta. Você pega o celular sem perceber. Relembra conversas, imagina o que poderia dizer, repensa o que já disse, tenta descobrir onde errou, e no fundo, o que mais te corrói não é só a ausência. É a sensação de impotência, a sensação de que alguém entrou na sua mente e mudou o eixo da sua vida. E é exatamente aqui que a filosofia estoica se torna uma arma silenciosa, porque ela não te ensina a esquecer alguém por mágica. Ela te ensina a recuperar o governo daquilo que nunca deveria ter sido entregue: sua atenção. Marco Aurélio não controlava tudo ao redor, mas treinava a mente para não ser arrastada por tudo o que acontecia. Esse é o ponto. Você talvez não controle o que essa pessoa sente, nem se ela volta, nem se ela percebe o que perdeu, mas controla o que faz com a ausência dela dentro de você. Controla se vai alimentar ou interromper a fantasia. Controla se vai continuar visitando mentalmente a mesma ferida todos os dias. Controla se vai transformar saudade em culto, porque cada pensamento repetido é uma espécie de reverência, e sem notar, você pode estar ajoelhado por dentro diante de alguém que nunca mereceu esse altar. Ficar raro começa primeiro na mente. Antes de desaparecer do campo de visão do outro, você precisa retirar essa pessoa do centro da sua consciência, e isso exige confronto. Exige admitir que pensar o tempo todo não aproxima ninguém. Exige admitir que sofrer em silêncio não comove quem escolheu distância. Exige admitir que insistir internamente também é uma forma de implorar. Mesmo quando você não manda mensagem, ainda pode estar implorando por dentro. Ainda pode estar esperando ser notado. Ainda pode estar vivendo emocionalmente de prontidão. E enquanto estiver assim, sua liberdade será apenas aparência. Por isso a virada não está em parecer forte. Está em se tornar indisponível para aquilo que te desorganiza. Está em perceber que nem toda saudade merece abrigo, nem todo desejo merece obediência, nem toda vontade de procurar precisa ser respeitada. O estoico não é alguém sem dor, é alguém que sente a dor sem transformar isso em comando. Você pode sentir falta e ainda assim não voltar. Pode amar e ainda assim se retirar. Pode doer e ainda assim escolher a si mesmo. Essa é uma força que quase ninguém desenvolve, porque a maioria prefere aliviar a ansiedade do momento a sustentar a dignidade no longo prazo. E aqui
está a verdade que vai te incomodar. Enquanto você acredita que perder essa pessoa seria o fim, continuará aceitando quase tudo para manter a ilusão viva. Só que o seu verdadeiro fim não está em perdê-la, está em continuar se perdendo para mantê-la dentro de si. O problema não é assunto saudade, é a submissão. Não é a lembrança, é a devoção. Não é o sentimento, é o fato de ele ter se tornado maior que a sua lucidez. Você precisa voltar a ser maior do que aquilo que sente, porque, quando a emoção cresce demais, a dignidade começa a encolher. Então, antes de pensar em qualquer movimento externo, faz uma pergunta brutal para si mesmo. Essa pessoa sente a minha falta ou apenas se acostumou com a certeza de que eu sempre estaria aqui? Essa pergunta separa amor de conveniência, separação de confusão, interesse real de uso emocional. E dói porque muitas vezes a resposta destrói a fantasia que mantinha você em pé. Mas é justamente isso que liberta, porque você não precisa de mais esperança, precisa de verdade. E a verdade, mesmo quando fere, pelo menos devolve direção. No próximo passo, você vai entender por que o silêncio, quando nasce do autorrespeito, começa a reconstruir um valor que a insistência destruiu por tanto tempo. Porque o momento em que você para de se explicar, para de correr atrás e para de se oferecer, não é o momento em que você perde alguém, é o momento em que começa a voltar para si. O silêncio assusta você porque ele te obriga a encarar uma verdade que a insistência escondia. Enquanto você corria atrás, ainda havia a sensação de movimento, de possibilidade, de tentativa. Mesmo sofrendo, você se agarrava à ideia de que estava fazendo alguma coisa. Mas quando você para, quando recusa o impulso de mandar mensagem, de puxar assunto, de tentar ser lembrado, algo incômodo acontece. Você fica frente a frente com o vazio que estava tentando evitar. E é nesse vazio que muita gente desiste. Não porque ama demais, mas porque ainda não aprendeu a existir sem a ilusão de controle sobre o outro. Só que existe uma diferença profunda entre silêncio como estratégia e silêncio como retorno a si mesmo. Quem silencia para manipular continua preso. Quem silencia para despertar ciúme continua dependente. Quem silencia, esperando ser procurado, ainda está emocionalmente ajoelhado. Mas quem silencia por autorrespeito começa a reconstruir dentro de si uma força que havia sido drenada pela ansiedade. O estoico não se cala para provocar reação. Ele se cala para parar de reagir a tudo. E essa diferença muda tudo, porque pela primeira vez o seu silêncio deixa de ser um teste para o outro e se torna uma proteção para você. Pensa no quanto você já se explicou para alguém que não demonstrava a mesma disposição para entender. Pensa no quanto você já tentou organizar conversas, esclarecer sentimentos, nomear dores, mostrar profundidade, enquanto do outro lado havia fuga, ambiguidade ou frieza. Em algum momento, você começou a acreditar que, se encontrasse as palavras certas, seria finalmente compreendido. Como se o problema estivesse na forma como você dizia, e não na indisposição da outra pessoa em sustentar o que você sentia. E isso te prende, porque cria a ilusão de que ainda falta um último esforço, uma última conversa, uma última chance. Mas muitas vezes o que falta não é explicação, é aceitação. Epicteto ensinava que tentar controlar aquilo que não depende de você inevitavelmente produz sofrimento. Agora veja como isso se encaixa na sua dor. Você tenta controlar a imagem que a pessoa tem de você. Tenta controlar o impacto da sua ausência. Tenta controlar a interpretação dela sobre o que houve. Tenta controlar o momento em que ela vai perceber seu valor. Tenta controlar se ela vai sentir saudade, arrependimento ou falta. E quanto mais tenta, mais se afasta da única coisa que realmente poderia transformar sua vida. A forma como você decide se posicionar diante de tudo isso. A escravidão emocional não está só em amar demais, está em viver tentando governar o coração de quem já demonstrou não governar nem o próprio. Existe uma cena interna que se repete em quem sofre por alguém. Você imagina que se desaparecer um pouco, talvez a pessoa note. Depois pensa que talvez devesse mandar só mais uma mensagem sincera. Em seguida, promete que vai sumir de vez. Depois sente saudade e volta mentalmente para a mesma história.
Essa oscilação te cansa, porque você não está só lidando com a ausência do outro, está lidando com a instabilidade dentro de si. E uma mente instável sempre procura alívio rápido. Por isso a vontade de procurar parece tão urgente. Não é porque aquilo vai resolver, é porque por alguns minutos pode anestesiar a angústia de não saber. Mas todo alívio comprado com perda de dignidade cobra juros emocionais depois. E é aqui que quase ninguém percebe o tamanho do erro. Você acha que mandar mensagem vai aliviar a dor, mas o que muitas vezes alivia é só a ansiedade momentânea. Depois vem o peso. Depois vem a sensação de ter se exposto de novo. Depois vem o medo da resposta fria, do vácuo, da indiferença, da migalha que reacende tudo sem resolver nada. E então, o ciclo reinicia. Dor, impulso, contato, esperança, frustração. Dor, impulso, contato, esperança, frustração. Isso não é destino, é condicionamento emocional. E tudo o que foi condicionado pode ser interrompido, desde que você suporte o desconforto inicial de não obedecer ao impulso. Sêneca dizia que parte do sofrimento humano nasce porque sofremos mais na imaginação do que na realidade. No seu caso, isso é cruelmente verdadeiro. Quantas conversas você criou na cabeça? Quantas explicações ensaiou? Quantas reconciliações imaginou? Quantos cenários montou em que finalmente seria visto, compreendido, amado da forma que desejava? A mente apaixonada por uma ausência é especialista em fabricar futuros para não aceitar o presente. E enquanto você vive nesses futuros inventados, deixa de perceber o que o presente está te mostrando com absoluta clareza. Alguém que quer ficar não transforma a presença em exceção. Quem quer construir não oferece confusão como rotina. Mas existe um detalhe que ninguém percebe de imediato. O silêncio não revela só o outro. Revela você. Revela o quanto da sua paz estava sequestrado. Revela o quanto da sua identidade ficou vinculada a ser necessário para alguém. Revela o quanto você se acostumou a buscar no olhar alheio uma confirmação que deveria nascer no seu próprio centro. E isso dói, porque desmonta uma imagem que você talvez carregou por muito tempo, a de que o seu sofrimento vinha apenas da crueldade ou indiferença do outro. Não. Parte dele vinha do abandono silencioso que você vinha praticando contra si mesmo sempre que aceitava menos do que precisava para não perder a esperança. Quando você sustenta o silêncio certo, começa a acontecer uma reorganização interna. Nos primeiros dias, parece abstinência. Sua mente inventa urgências. Seu peito cria desculpas. Seu corpo pede repetição. Você sente vontade de olhar status, revisitar fotos, entrar em conversas antigas, procurar sinais escondidos. E é nesse ponto que a maioria quebra, porque interpreta esse desconforto como prova de que ainda deve insistir. Mas não é. É apenas o seu sistema emocional desaprendendo a depender. É o vício da expectativa perdendo alimento. É a sua atenção, que por tanto tempo serviu ao outro, tentando voltar para casa. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a mente pode se reerguer se voltar para dentro e reencontrar sua própria fonte. É isso que você precisa entender. O seu valor não aumenta quando alguém te procura. Seu valor não diminui quando alguém te ignora. Seu valor não está em ser escolhido por quem hesita. Ele estava intacto antes dessa pessoa, durante essa dor, e continuará existindo depois que você se libertar. O problema é que, quando você está ferido, começa a tratar reconhecimento como prova de existência, e aí qualquer ausência parece te apagar. Mas ninguém apaga o que é real. Só faz você esquecer temporariamente de quem é. Então o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser terreno de reconstrução. Cada vez que você resiste ao impulso de se explicar, recupera um pouco de força. Cada vez que não corre atrás de um sinal confuso, recupera lucidez. Cada vez que aceita a realidade sem tentar editá-la com esperança, recupera dignidade. Isso não significa que você deixou de sentir. Significa que começou a se respeitar mais do que se abandona. E essa é a base de tudo. Porque ninguém se torna raro apenas sumindo do campo de visão do outro. Você se torna raro quando para de entregar sua presença a quem não sabe o peso dela. Agora faça uma pergunta que talvez mude a sua vida.
Eu estou em silêncio para ser notado ou em silêncio para me recuperar? Essa pergunta separa jogo de cura, manipulação de maturidade, carência disfarçada de estratégia de verdadeiro retorno ao centro. E quando a resposta for honesta, você vai perceber que o seu próximo passo não é convencer ninguém do seu valor. É agir, por fim, como alguém que já entendeu o próprio valor e não o negocia mais em troca de migalhas emocionais. Na próxima parte, você vai perceber por que se tornar raro não é desaparecer para punir quem te perdeu, mas reconstruir uma presença tão íntegra que nunca mais aceite ser opção na vida de alguém. Porque o verdadeiro poder começa quando você para de querer ser lembrado por quem te confundiu e passa a se tornar inesquecível para si mesmo. Se tornar raro não é virar alguém frio, distante ou impossível de alcançar. Também não é fazer teatro de indiferença para ver se a outra pessoa corre atrás. Isso seria apenas mais uma forma de continuar girando em torno dela. E aqui está a armadilha que prende muita gente. Até mesmo o afastamento pode nascer da carência. Até o silêncio pode ser uma tentativa disfarçada de ser validado. Até a mudança pode acontecer não por consciência, mas por desejo de provocar arrependimento. Só que, enquanto o centro da sua transformação ainda for o outro, você continua dependente. Apenas mudou a forma da prisão. O verdadeiro estoicismo não ensina você a desaparecer para punir. Ensina você a se recolher para reconstruir. Ensina a parar de usar sua energia para impressionar, convencer, comover ou ser finalmente reconhecido por alguém que não soube permanecer. Porque no fundo, o que mais te esgota não é só a ausência dessa pessoa, é o esforço constante de tentar ter algum efeito sobre ela. Você pensa em como agir, no que postar, no que dizer, no que não dizer, em como parecer forte, em como ser lembrado. E tudo isso prova uma coisa: mesmo longe, ela ainda está ocupando o centro do seu comportamento. Mas existe um ponto em que a sua consciência amadurece. É quando você percebe que o problema nunca foi apenas querer alguém. O problema foi ter se desorganizado inteiro por esse querer. Foi ter alterado sua rotina, sua paz, sua autoestima, sua clareza e até sua identidade para continuar emocionalmente conectado a quem não entregava a mesma profundidade. E isso não acontece de uma vez. Vai acontecendo aos poucos. Primeiro você espera mais do que deveria. Depois tolera mais do que deveria. Depois justifica mais do que deveria. E quando percebe, já está vivendo abaixo do que merece só para não aceitar que o outro talvez nunca fosse aquilo que sua esperança dizia. Sêneca falava sobre a dignidade de quem não se entrega ao que não pode controlar. Agora traz isso para a sua realidade. Você não controla a memória que essa pessoa guarda de você. Não controla se ela vai se arrepender. Não controla se um dia ela vai comparar o pouco que ofereceu com o muito que recebeu. Não controla se ela vai sentir sua falta em silêncio ou seguir em frente sem olhar para trás. E tentar controlar isso corrói sua alma porque mantém sua vida pendurada em algo que nunca esteve nas suas mãos. O que está nas suas mãos é outra coisa. O tipo de presença que você decide ser daqui para frente. E presença não é estar disponível. Presença é ter peso. É carregar uma integridade que não se vende por atenção intermitente. É entrar e sair de lugares sem deixar pedaços da própria dignidade para ser aceito. É não precisar implorar para ser percebido. É não precisar reduzir seu valor para caber na indecisão de ninguém. Quem fica raro de verdade não faz isso criando mistério artificial. Faz isso parando de se oferecer sem critério. Faz isso entendendo que a própria energia é sagrada demais para ser derramada onde só existe dúvida, conveniência ou instabilidade. Pensa em quantas vezes você foi até o limite por alguém que mal saiu do lugar por você. Quantas vezes você foi profundo enquanto o outro era raso. Quantas vezes você foi constante enquanto o outro era intermitente. Quantas vezes você ofereceu verdade enquanto recebia confusão. Isso cansa porque rompe uma necessidade básica da alma, a reciprocidade. O ser humano até suporta a dor, mas se quebra quando vive investimento sem retorno por tempo demais. E então, começa a mendigar sinais. Começa a achar que pouco já é muito. Começa a comemorar quase nada.
E essa é uma das formas mais silenciosas de perder o próprio valor. Adaptar o coração à escassez como se ela fosse amor. Epicteto diria que liberdade é não depender daquilo que pode ser retirado por outra pessoa. Agora olha para sua paz. Ela pode ser retirada por um vácuo, por uma visualização, por uma resposta fria, por um sumiço, por uma mudança de humor de alguém? Então ainda existe escravidão aí. E não é porque você ama, é porque ainda não separou o sentimento de submissão. Você pode amar alguém e, mesmo assim, se recusar a ser governado por esse amor. Pode sentir saudade e não se rastejar. Pode lembrar e não retornar. Pode desejar e ainda assim manter fronteira. Esse é o tipo de força que devolve a um ser humano o eixo que ele perdeu enquanto tentava salvar uma conexão desequilibrada. Só que ficar raro exige uma renúncia difícil. Você terá que abrir mão da fantasia de ser finalmente entendido por quem só te conheceu pela metade. Terá que abrir mão da esperança de que um último gesto seu mude tudo. Terá que abrir mão da vontade de mostrar que você era diferente, especial, raro, inesquecível. Porque a verdade é que quem precisa anunciar o próprio valor ainda não descansou nele. Seu valor não cresce quando é reconhecido por quem te rejeitou. Ele só deixa de ser traído quando você para de se colocar em lugares que o diminuem. E aqui acontece a virada estoica mais importante de todas. Você para de perguntar: como faço para que sintam minha falta? E começa a perguntar: como eu volto a me respeitar tanto que nunca mais precise implorar por presença? Percebe a diferença? Na primeira pergunta, o foco ainda é o outro. Na segunda, o foco finalmente volta para onde sempre deveria estar. E quando essa chave gira, sua postura muda. Você deixa de viver em estado de espera. Deixa de vigiar sinais. Deixa de agir pensando em impacto. Começa a agir pensando em coerência. Não no que vai chamar atenção, mas no que vai restaurar sua paz. Isso aparece em coisas pequenas, mas decisivas. Você para de responder imediatamente por ansiedade. Para de se justificar onde ninguém pediu sua verdade com honestidade. Para de dar acesso íntimo a quem só oferece presença superficial. Para de transformar disponibilidade em prova de afeto. Para de abrir exceções só porque sente falta. E aos poucos, algo se reorganiza dentro de você. Sua mente fica menos barulhenta. Seu peito deixa de viver em prontidão. Sua autoestima para de depender de estímulos externos. E então você entende que ser valioso não é ser desejado por todos. É não se abandonar para ser escolhido por alguém. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a melhor vingança é não se tornar igual ao que feriu você. No seu caso, isso significa não deixar que a rejeição te transforme em alguém amargo, manipulador ou sedento por revanche. Sua resposta mais poderosa não é fazer o outro sofrer o que você sofreu. É sair desse ciclo com mais consciência, mais firmeza e mais verdade. É deixar de ser alguém que implora e se tornar alguém que escolhe. Deixar de ser alguém que espera e se tornar alguém que discerne. Deixar de ser alguém que tolera migalhas e se tornar alguém que reconhece imediatamente quando está diante de uma mesa vazia. E quanto mais você sustenta essa nova postura, mais percebe uma verdade libertadora. Quem não soube cuidar da sua presença não merece acesso contínuo à sua essência. Isso não é ego, isso é sanidade. Não é orgulho ferido, é preservação da alma. Porque a sua energia, seu tempo, sua atenção e sua profundidade não podem continuar sendo distribuídos como se fossem infinitos. Eles precisam de critério, precisam de direção, precisam de alguém dentro de você que finalmente diga: basta. Então, se tornar raro não é um truque para parecer valioso. É uma consequência natural de quem parou de se desperdiçar. Quando você deixa de correr atrás, deixa de se explicar, deixa de se moldar e deixa de oferecer o melhor de si para quem só entrega instabilidade, sua presença ganha densidade, ganha respeito, ganha verdade. E mesmo que essa pessoa nunca reconheça isso, algo muito maior acontece. Você reconhece. E esse reconhecimento interno vale mais do que qualquer arrependimento, tardio vindo de quem um dia te confundiu.
Na próxima parte, você vai entender por que tanta gente volta a ser sugada pelo mesmo ciclo, mesmo depois de decidir se afastar, e o que fazer para não cair de novo na armadilha emocional que faz você confundir recaída com amor verdadeiro. A recaída emocional quase nunca começa com uma grande decisão. Ela começa com uma pequena permissão, um pensamento que você alimenta por tempo demais, uma lembrança que você visita como quem só quer olhar, mas, no fundo, quer sentir de novo, uma curiosidade sobre a vida da pessoa, uma ida silenciosa ao perfil, um só dessa vez que parece inofensivo, mas reabre tudo o que você vinha tentando fechar. E quando percebe, você já não está apenas lembrando, já está se religando, já está devolvendo espaço mental para alguém que levou tempo demais para sair do centro da sua vida. É por isso que tanta gente se afasta no corpo, mas continua presa na alma. Para de mandar mensagem, mas continua esperando. Para de procurar diretamente, mas vigia em silêncio. Para de falar sobre a pessoa, mas conversa com ela dentro da própria mente todos os dias. E essa é uma das formas mais cruéis de aprisionamento, porque por fora parece progresso, mas por dentro a dependência continua intacta. Você não precisa estar perto de alguém para continuar emocionalmente disponível. Basta continuar oferecendo atenção, fantasia e expectativa em silêncio. Os estoicos compreenderiam isso como uma falha de vigilância interior. Não porque sentir seja errado, mas porque permitir que a mente transforme sentimento em hábito é abrir a porta para o sofrimento contínuo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem protege uma fortaleza. Ele sabia que a queda começa quando a mente deixa entrar aquilo que depois não consegue governar. E no seu caso, isso significa que o problema nem sempre é a pessoa voltar. Às vezes, o problema é você permitir que ela continue vivendo dentro de você com mais força do que deveria. É deixar que a saudade se torne argumento, que a carência se disfarce de intuição, que a solidão se vista de amor. Presta atenção nisso, porque aqui existe uma armadilha silenciosa. Depois que você se afasta, a dor não desaparece de imediato. Em muitos momentos, ela até parece aumentar. E então sua mente cria uma conclusão perigosa. Se ainda dói tanto, é porque essa pessoa é especial demais para ser deixada. Só que não. Às vezes ainda dói porque você interrompeu um ciclo de recompensa emocional intermitente. Às vezes ainda dói porque a ausência expõe o tamanho do vínculo que virou vício. Às vezes ainda dói porque você está, pela primeira vez, sem a distração da esperança. E confundir abstinência emocional com amor profundo é um dos erros que mais prolongam a prisão. Pensa no que acontece com você nos momentos de fragilidade. Um dia ruim, uma noite silenciosa, uma sensação de vazio, uma lembrança inesperada, uma música, uma data, uma imagem. E de repente, tudo parece pedir retorno. Parece que procurar seria natural. Parece que mandar uma mensagem seria honesto. Parece que abrir uma pequena brecha não faria mal. Mas existe um detalhe que ninguém percebe nesse momento. Você não está desejando apenas a pessoa, está desejando alívio. E quando o alívio se torna mais importante do que a lucidez, você volta para lugares que já provaram não ser casa. Sêneca advertia que quem não domina a si mesmo acaba sendo levado de um extremo ao outro. É exatamente isso que a recaída faz. Num dia você se sente firme, no outro se vê abalado por um sinal mínimo. Num momento acha que superou, no outro se pega reconstruindo a história inteira dentro da cabeça. Essa oscilação não significa que você é fraco, significa apenas que ainda existem dentro de você gatilhos sem vigilância. E o amadurecimento emocional não está em nunca sentir, está em saber o que fazer quando sente, está em não transformar vontade em ação automática, está em perceber que sentir saudade não é autorização para retroceder. Existe também uma mentira emocional que costuma sabotar quem está tentando se libertar. A mentira de que, se a pessoa voltar, dessa vez pode ser diferente. Talvez em alguns casos da vida isso até aconteça, mas quem está preso em dependência afetiva raramente analisa essa possibilidade com clareza. Analisa com fome emocional, analisa com carência, analisa com o coração ainda ferido e sedento por reparação. E um coração assim não julga sinais com precisão. Ele exagera gestos,
interpreta migalhas como mudança, chama reaparecimento de transformação, confunde saudade do conhecido com compatibilidade real, e então volta a investir onde já havia aprendido, pela dor, que não existia solidez. Mas existe um detalhe que pode te salvar, e é aqui que tudo começa a mudar de verdade. Toda recaída vem antes com uma conversa interna. Antes do contato externo, existe uma permissão silenciosa dentro de você, um discurso que enfraquece sua firmeza. Talvez eu tenha exagerado, talvez eu devesse entender, mas talvez ela esteja passando por algo. Talvez eu esteja sendo duro demais. Repara como quase sempre a sua mente encontra argumentos para aliviar o outro, enquanto endurece contra você. Você relativiza a frieza alheia e desrespeita a própria dor. Você oferece compreensão infinita para quem te feriu e impaciência para o próprio processo de cura. Epicteto diria que você precisa examinar cada impressão antes de aceitá-la como verdade. Esse pensamento que diz que você precisa voltar é verdade ou é só abstinência? Essa ideia de que agora vai ser diferente é evidência ou fantasia? Essa urgência que aperta seu peito é amor ou medo de vazio? Quando você começa a interrogar a emoção em vez de obedecê-la, algo poderoso acontece. Você cria espaço entre sentir e agir, e é nesse espaço que a liberdade cresce, porque a maioria das pessoas não é dominada pela dor em si, é dominada pela pressa de fugir dela. E aqui entra uma virada importante. Você precisa parar de romantizar a recaída como prova da intensidade do seu sentimento. Voltar a pensar o tempo inteiro, voltar a vigiar, voltar a imaginar, voltar a procurar, voltar a implorar internamente. Nada disso prova grandeza emocional. Muitas vezes, só prova falta de fronteira interna. Prova que a sua mente ainda não aprendeu a proteger aquilo que o seu coração sente. E um coração sem proteção se torna presa fácil de qualquer lembrança, qualquer ausência, qualquer reaparecimento. Por isso, ficar raro exige mais do que sumir. Exige disciplina emocional, exige critérios novos, exige uma identidade que não desmorone toda vez que a saudade bate à porta. Imagine uma pessoa que sai de uma relação de migalhas, decide se afastar, mas continua deixando pequenas janelas abertas, continua aceitando mensagens ambíguas, continua respondendo por impulso, continua observando à distância, continua disponível em caso de retorno. Essa pessoa pode até dizer que está tentando se libertar, mas na prática ainda está em estado de espera. E quem espera não se reconstrói por inteiro. Só pausa a dor entre um gatilho e outro. A verdadeira ruptura acontece quando você fecha também as portas invisíveis, as portas mentais, as portas da fantasia, as portas da autossabotagem disfarçada de sensibilidade. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que você sempre tem poder sobre a própria mente, não sobre os acontecimentos, mas sobre a forma de recebê-los. Então, quando a lembrança vier, você não precisa tratá-la como convocação. Quando a saudade vier, não precisa tratá-la como destino. Quando o impulso vier, não precisa tratá-lo como ordem. Ele é apenas um visitante, não precisa virar morador. O problema é que durante muito tempo você transformou qualquer sensação em verdade absoluta, qualquer aperto em justificativa, qualquer nostalgia em sinal. E esse tipo de leitura emocional deixa você vulnerável ao mesmo ciclo indefinidamente. Por isso, sua cura depende de uma decisão firme, não negociar mais com aquilo que já provou te desorganizar. Isso exige repetição, exige lucidez nos dias bons e fidelidade a si mesmo nos dias ruins. Exige lembrar que toda vez que você retorna para onde se sentia pequeno, ensina ao próprio coração que a dor antiga ainda tem acesso livre. E você não pode continuar permitindo isso. Não porque deve endurecer, mas porque precisa se preservar. Não porque deixou de amar, mas porque finalmente entendeu que amor sem paz não pode continuar ocupando o lugar mais sagrado dentro de você. Na próxima parte, você vai entender como reconstruir seu valor de forma tão profunda que a necessidade de ser lembrado, validado ou escolhido por quem te feriu começa a perder a força, porque não basta sair do ciclo. Você precisa se tornar alguém que nunca mais aceite viver nele. Reconstruir seu valor não é repetir frases bonitas na frente do espelho, enquanto por dentro
tudo continua dependente da atenção de alguém. Também não é postar indiretas de superação, parecer forte por alguns dias e depois desabar. No primeiro sinal da pessoa, valor real não nasce da imagem que você projeta, nasce da forma como você passa a se tratar quando ninguém está olhando. Nasce do momento em que você decide que a sua paz não será mais sacrificada para manter viva uma ligação que só te enfraquece. E essa decisão muda tudo, porque a partir dela, você deixa de buscar validação e começa a construir presença. Durante muito tempo, talvez você tenha confundido valor com ser desejado, confundido importância com ser procurado, confundido amor com intensidade. Só que alguém pode desejar você e ainda assim não saber cuidar da sua presença. Pode procurar você e ainda assim só querer alívio para a própria carência. Pode dizer que sente sua falta e ainda assim continuar incapaz de oferecer constância, clareza e verdade. Quando você não entende isso, qualquer gesto parece prova de amor. Mas quando amadurece, começa a ver que valor não é ser lembrado de vez em quando. Valor é ser reconhecido de forma íntegra. E quem só aparece em pedaços não tem autoridade para definir o quanto você vale. Os estoicos jamais colocariam a própria dignidade nas mãos de um coração instável, porque sabiam que aquilo que depende demais do externo vive em risco constante. Hoje a pessoa te procura e você se sente vivo. Amanhã ela some e você se sente insuficiente. Hoje ela demonstra algo e você volta a sonhar. Amanhã esfria e você volta a sangrar. Percebe a violência disso? Sua identidade começa a oscilar conforme o comportamento de alguém que nem sequer consegue sustentar presença. É por isso que reconstruir valor exige uma ruptura radical. Você precisa parar de consultar o outro para saber quem é. E isso não acontece no discurso. Acontece nas escolhas. Acontece quando você para de se testar o tempo todo para ver se ainda sente. Quando para de abrir o perfil só para confirmar que consegue resistir. Quando para de buscar sinais de arrependimento, como se isso fosse restaurar algo dentro de você. Porque, no fundo, enquanto você ainda precisa que a pessoa sinta sua falta para se sentir importante, continua preso. Talvez mais calado, mais contido, mais estratégico, mas ainda preso. A verdadeira reconstrução só começa quando a sua necessidade de ser validado perde força diante do seu compromisso de se preservar. Sêneca dizia que a pobreza real não está em ter pouco, mas em desejar sem fim. Traz isso para a sua vida emocional. Enquanto você continuar desejando reconhecimento de quem te feriu, sempre se sentirá em falta. Sempre parecerá que falta uma conversa, uma explicação, uma reparação, um retorno, uma prova final. Sempre haverá uma pendência emocional aberta, sugando sua energia. Só que essa conta nunca fecha quando depende do outro. Fecha quando você decide não cobrar mais de quem nunca teve estrutura para te oferecer o que você precisava. Fecha quando você entende que insistir por reparação, às vezes, é só prolongar a ferida com outra desculpa. Existe uma cena silenciosa que marca o início do renascimento. É quando você começa a preferir paz à possibilidade. Antes, qualquer pequena esperança tinha mais valor do que sua tranquilidade. Agora não. Agora você olha para uma brecha e já não pensa, talvez dessa vez. Pensa, isso ainda me custaria caro demais. Essa mudança parece pequena, mas é gigantesca, porque mostra que sua mente deixou de idolatrar o imprevisível, deixou de chamar caos de profundidade, deixou de confundir intensidade com conexão verdadeira. E quando isso acontece, você para de sentir fome por quem nunca soube alimentar sua alma, sem te desorganizar inteiro. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem lapida uma fortaleza por dentro, não para impressionar ninguém, mas para não ser destruído pelo que vinha de fora. É exatamente esse trabalho que você precisa fazer agora. Lapidar sua mente, corrigir sua tendência de romantizar a ausência, enxergar com honestidade tudo aquilo que antes você chamava de amor, mas que também tinha medo, carência, vaidade ferida e necessidade de aprovação misturados, porque só existe libertação real quando você consegue separar o que sentia pela pessoa daquilo que estava tentando remediar através dela. Talvez você estivesse tentando remediar a sensação de não ser suficiente.
Talvez quisesse provar que consegue fazer alguém ficar. Talvez estivesse tentando vencer a rejeição como quem quer apagar uma ferida antiga. Talvez estivesse tentando ser escolhido não só por amor, mas para finalmente derrotar uma dor muito mais antiga dentro de você. E se isso for verdade, então entende o tamanho da armadilha? Você nunca esteve lutando apenas por essa pessoa. Estava lutando pela sua autoimagem, pela sua dignidade ferida, pela necessidade de sair dessa história sem se sentir pequeno. Só que ninguém se torna grande vencendo o outro. Você se torna grande quando para de se diminuir para continuar jogando um jogo que já te custou demais. Reconstruir valor exige prática silenciosa. Exige voltar a cumprir o que promete para si mesmo. Exige recuperar confiança na própria palavra, porque uma das coisas que mais te enfraqueceu talvez não tenha sido só a rejeição dessa pessoa. Foi você ter quebrado a própria promessa várias vezes. Disse que não ia procurar e procurou. Disse que não aceitaria migalhas e aceitou. Disse que iria se afastar e voltou. Cada vez que isso aconteceu, uma parte da sua força interna foi rachando. Então agora o caminho não é só esquecer alguém. É voltar a acreditar em si. É provar para sua própria mente que quando você decide se proteger, dessa vez você cumpre. E essa confiança volta em gestos pequenos, mas sagrados. Volta quando você resiste a um impulso e permanece inteiro depois. Volta quando a saudade vem e você não a transforma em contato. Volta quando a lembrança aparece e você não a alimenta até virar obsessão. Volta quando você suporta um dia ruim sem correr para o lugar que sempre te fez mal. É assim que o valor se reconstrói, não em grandes declarações, mas em pequenas fidelidades a si mesmo. Cada vez que você se escolhe no lugar de se abandonar, algo dentro de você endurece de forma saudável. Não vira frieza, vira estrutura. Epicteto ensinava que ninguém é livre se não governa a si mesmo. E talvez agora essa frase finalmente faça sentido, porque por muito tempo você confundiu liberdade com poder ter alguém. Mas liberdade real é não precisar se destruir para manter ninguém. É não entrar em pânico diante da distância. É não perder a própria forma só porque alguém mudou de temperatura. É continuar inteiro mesmo quando não é escolhido por quem desejava. Isso não apaga a dor de imediato, mas impede que a dor vire identidade. E essa diferença salva vidas emocionais todos os dias. Quando você começa a se tratar como alguém valioso, coisas antes impensáveis passam a parecer óbvias. Você para de romantizar quem te deixa inseguro. Para de ver profundidade em quem só te entrega confusão. Para de admirar quem exige de você uma tolerância que nem deveria existir. Para de abrir sua intimidade a quem nunca provou responsabilidade emocional. E então percebe que o problema nunca foi amar demais. Foi amar sem critério. Foi oferecer o centro do seu mundo para quem ainda nem sabia cuidar do próprio. Foi chamar de entrega aquilo que muitas vezes era abandono de si. E existe um ponto em que a necessidade de ser lembrado perde força. Não porque você deixou de sentir, mas porque começou a sentir algo maior. Respeito por si mesmo. Um respeito que não aceita. Mais ficar à mercê de mensagens tardias, retornos convenientes, ausências justificadas ou promessas emocionais vazias. Um respeito que entende que sua presença tem peso, sua atenção tem custo e sua profundidade não pode continuar sendo despejada em lugares rasos. E quando esse respeito finalmente cria raiz, você para de se perguntar se o outro vai voltar, porque a pergunta mais importante já mudou. Agora é: eu realmente permitiria de novo aquilo que quase me destruiu? Na última parte, tudo se fecha, porque você vai entender que o fim desse ciclo não é apenas esquecer alguém, é sair dessa história com um tipo de poder interno que transforma a forma como você ama, escolhe e se posiciona para sempre. E é aí que o verdadeiro desafio começa a aparecer com toda a força. Agora tudo se revela com mais clareza. O seu objetivo nunca foi apenas esquecer alguém. Esquecer, com o tempo, pode até acontecer, mas isso sozinho não basta, porque alguém pode sair da sua mente e ainda deixar dentro de você o mesmo padrão de carência, a mesma fome de validação, o mesmo medo de abandono,
a mesma tendência de se entregar por inteiro para quem oferece presença instável. E se esse padrão continuar vivo, cedo ou tarde, a história muda de rosto, mas a dor se repete. É por isso que o verdadeiro fim desse ciclo não é a ausência da pessoa, é o nascimento de uma nova postura dentro de você. Durante muito tempo, talvez você tenha pensado que vencer essa dor seria provar algo. Provar que era valioso. Provar que merecia ser escolhido. Provar que quem te perdeu um dia perceberia o erro. Só que essa ainda seria uma vitória dependente do olhar de fora. E toda vitória dependente do olhar de fora continua frágil. O estoicismo aponta para outro lugar. Ele não pergunta como você pode ser reconhecido. Pergunta como você pode permanecer inteiro, mesmo quando não é reconhecido. E essa é a virada mais poderosa de todas. Porque, quando você aprende isso, ninguém mais consegue te reduzir ao silêncio de uma espera, ao desespero de uma dúvida ou à humilhação de uma migalha emocional. Você chegou até aqui porque alguma parte sua já cansou de se abandonar. Já cansou de passar noites em batalha com a própria mente. Já cansou de tentar decifrar quem nunca falou com clareza. Já cansou de reviver conversas, de imaginar futuros, de justificar frieza, de transformar a ausência em prova de profundidade. Alguma parte sua finalmente percebeu que amar alguém não pode continuar custando sua paz, sua autoestima, sua dignidade e sua lucidez. E quando essa percepção amadurece, a dor deixa de ser apenas ferida. Ela vira iniciação, vira um ponto de ruptura entre quem você era quando implorava e quem está começando a nascer agora. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a força não está em controlar o mundo, mas em não ser governado por ele. Traz isso para a sua história. A força não está em fazer essa pessoa voltar, não está em provocar saudade, não está em parecer melhor, mais desejável, mais misterioso. A força está em não permitir mais que alguém tenha acesso ao seu centro sem responsabilidade emocional. Está em reconhecer que sua presença não pode mais ser entregue como esmola para quem só soube recebê-la com distração. Está em entender que a sua alma precisa de critério, precisa de fronteiras, precisa de um guardião interno que diga não, mesmo quando o coração implora por sim. E esse guardião nasce quando você decide parar de se trair, porque essa é a palavra mais honesta. Traição. Toda vez que você aceitava menos do que precisava só para não perder alguém, havia traição. Toda vez que fingia que estava tudo bem para não afastar quem já estava distante, havia traição. Toda vez que corria atrás do que te machucava, chamando isso de amor, havia traição. Não do outro, sua contra si mesmo. Só que agora isso muda. Agora você começa a construir uma lealdade nova. Uma lealdade à sua paz, à sua dignidade, à sua palavra, à sua cura. E uma pessoa que se torna leal a si, mesma deixa de ser terreno fácil para a confusão emocional. Talvez essa pessoa nunca entenda o que perdeu. Talvez entenda tarde demais. Talvez volte. Talvez nunca volte. Talvez sinta saudade em silêncio. Talvez siga a vida como se nada tivesse acontecido. Mas percebe como isso começa a perder importância? Porque o centro já não está mais aí. O centro está no que essa dor te obrigou a enxergar. Está no fato de que você não pode mais viver dependendo de retornos, explicações ou arrependimentos para se sentir inteiro. Está no entendimento de que sua libertação não pode estar condicionada ao movimento de quem te feriu. Sua libertação começa no exato momento em que você decide que a história não termina quando o outro te escolhe. Termina quando você finalmente se escolhe com firmeza. E é isso que significa ficar raro. Não é ser difícil por orgulho. Não é sumir para ser desejado. Não é criar jogos, máscaras ou distâncias teatrais. É se tornar alguém que já não aceita ser acessado de qualquer forma. Alguém que não entrega profundidade para superficialidade. Alguém que não transforma a ansiedade em dedicação. Alguém que não chama de conexão aquilo que vive de confusão. Alguém que sabe que o próprio tempo, a própria energia, a própria atenção e a própria alma têm valor demais para serem jogados no colo de quem não sabe sustentar presença com verdade. Sêneca diria que a paz chega quando você deseja apenas o que depende de você. Então guarda isso no mais fundo da sua mente. O que depende de você agora
Depende de você não alimentar mais a fantasia. Depende de você não abrir novamente a porta que quase destruiu sua estrutura. Depende de você não romantizar recaídas. Depende de você sustentar o desconforto da cura sem correr de volta para o vício emocional. Depende de você reconstruir uma vida que não gire em torno da ausência de ninguém. Depende de você voltar a habitar o próprio centro com tanta verdade que nunca mais confunda abandono com amor, migalha com conexão e ansiedade com destino. A sua transformação não será provada no que você sente hoje. Será provada no que você tolera daqui para frente. Será provada no tipo de presença que você permite entrar, no tipo de ambiguidade que você recusa, no tipo de frieza que você não normaliza mais, no tipo de silêncio que você não corre mais para preencher. Porque, no final, maturidade emocional não é deixar de amar, é deixar de rastejar, não é endurecer o coração, é fortalecer a coluna interna, não é parar de sentir saudade, é parar de negociar dignidade em nome dela. Então, se existe uma decisão que pode selar tudo isso dentro de você, é esta: nunca mais transformar sua carência em altar para alguém. Nunca mais oferecer acesso total a quem demonstra presença parcial. Nunca mais insistir onde a reciprocidade precisa ser implorada. Nunca mais abandonar a própria paz para manter viva uma possibilidade que só existe porque você a alimenta. Você não nasceu para viver em função de uma ausência. Não nasceu para ser plano B emocional. Não nasceu para amar doando a própria sanidade. Você nasceu para carregar presença, verdade e valor. E quando se lembra disso, tudo muda. Agora, a vida vai começar a te testar de verdade, em memórias inesperadas, em noites silenciosas, em recaídas de pensamento, em reaparecimentos confusos, em vontades repentinas de voltar atrás. E cada teste vai te perguntar a mesma coisa: você ainda pertence à dor antiga ou já pertence à sua nova consciência? É aí que a sua força vai ser revelada, não no discurso, não na emoção do momento, mas na consistência silenciosa de quem finalmente entendeu que perder alguém nunca será pior do que perder a si mesmo. E quando você sustenta isso, o mundo muda de lugar. Não porque a pessoa mudou, não porque a história foi reescrita, mas porque você já não se ajoelha por dentro, já não implora mentalmente, já não vive à espera de ser salvo pelo olhar de quem te confundiu. Você volta a ser seu, volta a ter eixo, volta a ter critério, volta a ter paz. E essa paz vale mais do que qualquer retorno tardio. Se essa mensagem bateu fundo em você, comenta: eu não me abandono mais. Porque no fim, o verdadeiro desafio começa fora do vídeo.